Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. João era conhecido por não acreditar em superstições. Para ele, tudo se resumia a histórias contadas para assustar os mais ingênuos. O foco dele sempre foi o trabalho, e naquela noite, ele só queria terminar mais uma entrega e voltar para casa o quanto antes. Ele subiu em sua moto, ajustou o GPS e seguiu rumo ao endereço indicado. A princípio, tudo parecia normal, as luzes da cidade ainda brilhavam ao longe, e o trânsito começava a diminuir conforme ele se afastava do centro. À medida que avançava pela estrada, no entanto, a paisagem começou a mudar. As casas ficavam cada vez mais espaçadas, e logo ele se viu em uma área completamente deserta, onde a única iluminação vinha dos faróis de sua moto. A sensação de isolamento era palpável. O silêncio era total, exceto pelo barulho do motor, e as estrelas no céu pareciam as únicas testemunhas de sua jornada. Mesmo para alguém como João, que não se deixava levar por boatos, o ambiente começava a incomodar. Após meia hora de viagem, João percebeu que havia algo errado com o endereço fornecido. O GPS o levou a um ponto no meio do nada, onde não havia casas ou qualquer construção visível. Ele parou a moto à beira da estrada e olhou ao redor. Tudo o que podia ver era a imensidão escura do campo e a estrada deserta que se estendia à frente. Não havia sinal de vida por perto. Ele verificou o aplicativo para confirmar o endereço, mas era isso mesmo. Pensou em ligar para o cliente, mas o número fornecido não atendia. Decidido a não perder mais tempo, ele resolveu seguir um pouco mais pela estrada, na esperança de encontrar algum ponto de referência ou sinal de que estava no lugar certo. Após alguns minutos de condução, João avistou uma pequena construção ao longe, pouco visível pela falta de iluminação. A sensação de alívio foi imediata, e ele acelerou em direção ao local. Quando se aproximou, percebeu que era uma antiga estação de serviço abandonada, com as paredes deterioradas pelo tempo e o letreiro caído. Não parecia ser o tipo de lugar onde alguém moraria, mas o número do endereço batia com o da entrega. Ele estacionou a moto e, ao descer, foi envolvido por uma estranha sensação de frio, algo que não fazia sentido em uma noite de verão. O vento parecia ter parado completamente, e o silêncio era tão denso que ele podia ouvir o próprio coração batendo. João chamou pelo suposto cliente, mas ninguém respondeu. Com o pacote de entrega em mãos, ele caminhou em direção à entrada da estação. As portas estavam semiabertas, e o interior da construção era ainda mais assustador do que o exterior. O chão estava coberto de folhas secas, e tudo ao redor estava tomado pela escuridão. Mesmo assim, ele entrou, chamando novamente pelo cliente. Alô? Alguém pediu uma entrega. Mais uma vez, o silêncio foi a única resposta. Decidido a não passar mais tempo ali do que o necessário, João resolveu deixar o pacote na entrada e partir. Foi nesse momento que ele ouviu algo. Um som baixo e arrastado, vindo de dentro da escuridão. Seu corpo gelou imediatamente, e ele virou a cabeça na direção do som. Era um som de passos, lentos e deliberados, como se algo estivesse se aproximando. João tentou racionalizar o que estava acontecendo. Talvez fosse um animal, ou alguém que morava ali e estava escondido. Mas à medida que os passos se aproximavam, ele percebeu que havia algo muito errado. Não era o som de passos comuns. Eles pareciam pesados, como se algo grande e denso estivesse caminhando em sua direção.
Ele deu um passo para trás, o pânico começando a tomar conta de seus sentidos. O som dos passos parou de repente, deixando o ambiente novamente imerso em um silêncio profundo. João olhou ao redor, mas a escuridão dentro da estação era tão densa que ele mal conseguia distinguir qualquer forma. Então, uma voz baixa e rouca quebrou o silêncio. Você não devia estar aqui. Aquela voz fez seu sangue gelar. Era profunda, quase inumana. Ele não conseguia ver quem ou o que havia falado, mas sabia que precisava sair dali o mais rápido possível. O medo dominou por completo. Sem hesitar, João largou o pacote no chão e correu em direção à sua moto. O barulho de passos voltou a ecoar, dessa vez mais rápido, como se algo estivesse vindo atrás dele. Com o coração acelerado, ele subiu na moto e deu partida. O motor rugiu e ele acelerou com tudo, sem olhar para trás. O vento frio cortava seu rosto enquanto ele fugia pela estrada deserta, e o barulho dos passos finalmente desapareceu, engolido pela distância. Mesmo depois de estar a quilômetros de distância daquele lugar, a sensação de que algo ainda o perseguia não o abandonava. Ele só parou quando chegou a um posto de gasolina iluminado, onde outros veículos estavam parados. Lá, estacionou a moto e ficou sentado por alguns minutos, tentando controlar a respiração e entender o que havia acabado de acontecer. Nos dias que se seguiram, João evitou falar sobre a experiência com outras pessoas. Ele tentou esquecer o que havia vivido naquela estrada deserta, mas sempre que passava por uma área mais isolada, sentia aquele mesmo frio estranho no ar, como se a presença que ele encontrara naquela noite ainda o observasse de longe. Apesar de continuar com o trabalho de motoboy, ele jurou nunca mais aceitar entregas em locais afastados. A lembrança daquela voz rouca e dos passos pesados ainda o assombrava, especialmente nas noites mais silenciosas, quando a cidade parecia dormir, e ele se encontrava sozinho com seus pensamentos. Naquela noite, porém, algo diferente aconteceria, algo que marcaria sua vida para sempre. Tudo começou de maneira rotineira. Carlos estava finalizando uma entrega quando seu celular vibrou com um novo pedido. Era um pedido de comida, aparentemente simples, vindo de um bairro que ele conhecia bem, mas com um detalhe que lhe chamou a atenção: o pedido foi feito por alguém que usava um nome incomum, Sr. Vlad. O endereço também parecia um pouco distante, localizado em uma área mais afastada da cidade, numa rua que ele não costumava visitar. Sem pensar muito, aceitou o pedido. A entrega seria para um prédio antigo, e, apesar de o local estar um pouco fora do seu trajeto habitual, Carlos decidiu que não custava nada completar mais uma corrida naquela noite. Depois de pegar a encomenda no restaurante, ele seguiu viagem. O caminho foi tranquilo até ele chegar ao bairro. No entanto, quando se aproximou da rua onde ficava o prédio, percebeu que algo parecia fora do comum. As ruas estavam quase completamente desertas, e o silêncio era desconcertante. As luzes dos postes piscavam de maneira irregular, criando uma atmosfera sombria. Ao chegar ao prédio indicado, Carlos estacionou a moto e olhou ao redor. Era um edifício antigo, com uma fachada que parecia ter sido abandonada há anos. As janelas estavam sujas e cobertas de poeira, e as portas tinham marcas de ferrugem. Ele conferiu o endereço novamente no aplicativo. Estava no lugar certo. Carlos hesitou por um momento, mas decidiu continuar. Subiu os degraus da entrada, carregando o pacote de comida, e tocou a campainha. O som ecoou pelo interior do prédio, mas ninguém respondeu. Tentou mais uma vez, e após alguns segundos de espera, uma voz grave e rouca finalmente atendeu. "Entre", disse a voz. Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas empurrou a porta. Ela rangeu alto, revelando um corredor longo e escuro. O cheiro de mofo e umidade tomava conta do ar, e as luzes do interior eram fracas, quase inexistentes. Ele começou a caminhar pelo corredor, procurando o apartamento indicado. Conforme avançava, Carlos não pôde deixar de notar que o prédio parecia estar completamente deserto. Não havia sons de televisores, nem conversas, nem sequer o barulho de passos vindos de outros apartamentos. O lugar estava envolto em um silêncio sepulcral. Ao chegar à porta do apartamento do Sr. Vlad, número 305,
Carlos respirou fundo e bateu. Mais uma vez, houve uma longa pausa antes de a porta se abrir lentamente, revelando uma figura alta e esguia, vestida inteiramente de preto. O rosto do homem estava parcialmente coberto pelas sombras do corredor, mas Carlos pôde ver seus olhos, que brilhavam com uma intensidade perturbadora. "Você trouxe o que eu pedi?", perguntou o homem, com um tom de voz que soava mais como um sussurro arrepiante. Carlos, tentando manter a compostura, entregou a comida e aguardou. O homem pegou o pacote sem dizer uma palavra e entrou novamente no apartamento, deixando a porta entreaberta. Carlos esperou por alguns segundos, esperando o pagamento, mas nada aconteceu. Ele estava prestes a ir embora quando o homem voltou, segurando uma nota. "Fique com o troco", disse o homem com um sorriso gélido, antes de fechar a porta. Carlos deu de ombros e decidiu que era melhor ir embora. No entanto, ao descer as escadas do prédio, algo bizarro aconteceu. Seu celular, que estava no bolso, começou a tocar insistentemente. Ele atendeu sem verificar o número. "Carlos", disse uma voz que ele não reconheceu imediatamente. "Sim, sou eu." "Quem está falando?" A voz do outro lado da linha hesitou antes de continuar. "Aqui é do restaurante onde você pegou a última entrega. Houve um erro. O cliente que fez o pedido, ele não existe. O pedido foi feito por um número que não está registrado em nosso sistema. Recebemos várias reclamações sobre essa localização recentemente. Sinto muito pelo inconveniente, mas, por segurança, pedimos que você deixe o local imediatamente." Carlos ficou confuso. O que eles queriam dizer com o "não existe"? Ele acabou de entregar o pedido para o Sr. Vlad. A comida havia sido paga, e tudo parecia normal, ou pelo menos assim ele pensava. No entanto, uma sensação crescente de desconforto tomou conta dele. O prédio parecia ainda mais desolado agora, e ele sentiu um peso no ar, como se algo estivesse errado. Ele começou a descer as escadas rapidamente, ansioso para sair dali. No entanto, quando chegou à porta da entrada, ela estava trancada. Ele tentou forçá-la, mas parecia emperrada. O pânico começou a se instalar. Ele olhou em volta, procurando outra saída, mas o prédio parecia ter se fechado ao seu redor. Foi então que ele ouviu passos atrás dele. Lentamente, ele se virou, apenas para ver a figura do Sr. Vlad no topo das escadas, observando-o de cima. Os olhos do homem brilhavam de forma sinistra, e um sorriso estranho se formou em seu rosto. "Você não devia ter vindo", disse o homem com um tom que soava como uma ameaça. Carlos começou a correr, desesperado para encontrar uma saída. Ele subiu novamente pelas escadas, tentando encontrar uma janela ou qualquer outra forma de escapar daquele pesadelo. Seu coração batia acelerado, e o suor escorria por sua testa. Aos tropeços, ele finalmente encontrou uma janela no final de um corredor escuro. Com todas as suas forças, ele quebrou o vidro e conseguiu sair por ela, caindo em uma área nos fundos do prédio. Sem olhar para trás, ele correu até a moto e partiu o mais rápido que pôde. Enquanto se afastava, olhou pelo retrovisor e viu, por um breve instante, a figura do Sr. Vlad parada na entrada do prédio, observando-o ir embora. Carlos nunca mais voltou àquele bairro. A noite começou como todas as outras. Eles se encontraram em um bar no centro da cidade, discutindo sobre o próximo local a ser explorado. Pedro, sempre curioso e ávido por emoções fortes, sugeriu um lugar que ele havia descoberto recentemente, uma antiga mansão localizada nos arredores da cidade. A mansão, segundo ele, tinha uma história sombria. Havia sido palco de uma série de eventos trágicos, incluindo desaparecimentos misteriosos e assassinatos que nunca foram solucionados. "Acho que deveríamos ir lá. Dizem que o lugar é mal assombrado." "Perfeito para uma noite de terror", disse Pedro com um sorriso desafiador. Ana, a mais cética do grupo, revirou os olhos. "Essas histórias de fantasmas sempre me fazem rir. É tudo exagero. Aposto que não vamos encontrar nada além de poeira e ratos." João, no entanto, sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
Ele sempre foi o mais sensível a essas histórias, mas não queria parecer fraco diante dos amigos. Ok, vamos nessa. Mas temos que ter cuidado. Nunca se sabe o que pode realmente estar por trás dessas histórias. Com a decisão tomada, eles pegaram suas mochilas, lanternas e um mapa rudimentar que Pedro havia desenhado, e partiram rumo à mansão. A estrada que levava ao local era estreita e sinuosa, cercada por árvores densas e escuras. À medida que avançavam, o silêncio ao redor tornava-se cada vez mais opressor, como se o mundo lá fora estivesse se afastando, e eles estivessem entrando em uma dimensão isolada. Após quase 1 hora de viagem, eles finalmente avistaram a mansão. Era imensa, com uma fachada imponente que, apesar de desgastada pelo tempo, ainda transmitia uma sensação de grandeza. As janelas estavam quebradas, e a vegetação ao redor parecia ter engolido parte da construção. O lugar exalava decadência, mas também algo mais, e algo que nenhum deles conseguia explicar. Bem, parece que chegamos ao nosso destino, disse Lucas, tentando manter o tom leve. Vamos lá. Só não se percam por aí. Eles entraram pela porta principal, que rangeu alto ao ser aberta, como se não tivesse sido usada há décadas. O interior da mansão era ainda mais assustador do que a fachada sugeria. O chão de madeira rangia sob seus pés, e o cheiro de mofo e umidade era quase insuportável. As paredes estavam cobertas de retratos antigos, todos com figuras sérias e sombrias, como se estivessem observando cada movimento dos intrusos. Ana, que estava na frente com a lanterna, riu nervosa. Ok, isso aqui está ficando um pouco mais assustador do que eu esperava. Eles começaram a explorar a mansão, passando por vários cômodos. Havia uma sala de estar, com móveis cobertos de poeira e teias de aranha. A cozinha estava abandonada, com utensílios enferrujados espalhados pelo chão. No entanto, o que mais chamou a atenção do grupo foi uma escada que levava ao porão. Pedro foi o primeiro a sugerir que descessem. Se esse lugar tem algum segredo, aposto que está lá embaixo. João hesitou. Algo no fundo de sua mente o alertava para não descer, mas, mais uma vez, ele ignorou seu instinto. Ok, mas vamos rápido. Não quero ficar aqui por muito tempo. Eles desceram as escadas uma a uma, iluminando o caminho com as lanternas. O ar ali embaixo era ainda mais denso e frio, e o cheiro era nauseante. Ao chegarem ao porão, perceberam que ele era maior do que imaginavam. Havia várias caixas espalhadas, cheias de objetos antigos e papéis. No canto da sala, havia algo coberto por um grande pano preto. Pedro, curioso como sempre, foi até o objeto e puxou o pano, revelando um espelho enorme, com uma moldura de madeira ornamentada. O espelho estava empoeirado, mas ainda refletia parcialmente o ambiente. Que coisa estranha, disse Ana, aproximando-se para olhar mais de perto. Quem colocaria um espelho tão grande em um lugar como este? Enquanto eles analisavam o espelho, algo incomum começou a acontecer. A temperatura no porão caiu drasticamente, e uma sensação de opressão tomou conta do ambiente. Lucas, que estava mais afastado, de repente gritou. Vocês viram isso? João se virou rapidamente. Viu o quê? Eu vi algo se mexendo no espelho, disse Lucas, com a voz trêmula. Parecia uma sombra. O grupo congelou, olhando fixamente para o espelho. E então, como se fosse uma alucinação coletiva, todos viram uma figura indistinta, uma sombra disforme, movendo-se lentamente dentro do reflexo, mas que não estava presente no mundo real. Pedro recuou, agora visivelmente assustado. Isso não pode ser real. A sombra no espelho começou a se aproximar, e quanto mais se movia, mais clara ela se tornava. Era uma figura humana, mas seu rosto era distorcido, como se estivesse preso em um grito eterno de dor. Seus olhos eram vazios, e uma aura de maldade emanava de sua presença. Precisamos sair daqui. Agora, gritou João, finalmente cedendo ao pânico que sentia desde que chegaram. O grupo correu em direção às escadas, mas, para seu horror, a porta do porão se fechou com um estrondo ensurdecedor. Eles estavam presos. Desesperados, começaram a bater na porta e gritar por ajuda, mas não havia ninguém para ouvi-los.
A figura no espelho continuava a se aproximar, e a sensação de terror aumentava a cada segundo. Era como se o ar estivesse sendo sugado do porão, e uma força invisível pressionava seus corpos, tornando difícil até respirar. "Não vou morrer aqui", gritou Pedro, correndo de volta para o espelho em um ato de desespero. Ele pegou uma pedra que estava no chão e, com todas as suas forças, arremessou contra o espelho. O vidro se estilhaçou em 1000 pedaços, e, por um breve momento, o silêncio tomou conta do lugar. Eles esperaram, imóveis, como se o pior tivesse passado. Mas então, o que restava do espelho começou a brilhar. Uma luz estranha e macabra emanava dos cacos no chão, e, antes que eles pudessem reagir, a sombra, agora livre do reflexo, começou a se materializar no porão. O terror foi imediato. Era uma sexta-feira, por volta das 23h30, quando o aplicativo de entregas enviou o pedido para Pedro. Ele estava prestes a terminar seu turno, mas a entrega prometia ser a última do dia, então decidiu aceitá-la. O pedido vinha de um endereço nos arredores da cidade, em uma área mais afastada e pouco movimentada. Pedro verificou o endereço e notou que a casa ficava próxima a uma área de mata densa. Algo naquela localização o deixou desconfortável, mas ele rapidamente descartou o sentimento. Ele era um profissional e já havia feito entregas em lugares estranhos antes. Ao pegar a comida no restaurante, Pedro notou que o pedido era grande, várias embalagens pesadas e bem acondicionadas. O atendente que lhe entregou as sacolas parecia nervoso, olhando para os lados como se estivesse sendo observado. "Boa sorte, cara", disse ele com um sorriso forçado, antes de voltar apressado para dentro do restaurante. Pedro, achando aquilo um comportamento estranho, ainda tentou fazer uma piada, mas o atendente já tinha ido embora. Já na moto, Pedro inseriu o endereço no GPS e começou a viagem. As ruas da cidade estavam vazias àquela hora, e ele aproveitou para acelerar, esperando terminar logo a entrega e voltar para casa. No entanto, à medida que se afastava do centro da cidade e se aproximava das áreas mais desertas, o caminho começou a ficar cada vez mais escuro e isolado. A única iluminação vinha dos faróis de sua moto. Árvores enormes cercavam a estrada, e o som dos insetos noturnos criava um ambiente inquietante. Depois de cerca de 30 minutos dirigindo por estradas escuras e mal pavimentadas, Pedro finalmente chegou ao endereço. Era uma casa velha, isolada no meio de um terreno cercado por árvores. O lugar parecia abandonado, com janelas quebradas e a pintura desgastada. A única luz visível vinha de uma pequena lâmpada pendurada na varanda, que piscava de forma intermitente, quase como se estivesse à beira de se apagar. Pedro estacionou a moto, tirou o capacete e olhou em volta. O silêncio era quase absoluto, exceto pelo som ocasional do vento balançando as árvores. Ele pegou as sacolas de comida e começou a andar em direção à casa. Cada passo que dava sobre as tábuas da varanda rangia de forma sinistra, aumentando a sensação de que algo estava muito errado naquele lugar. Ele bateu à porta, esperando que alguém aparecesse. No entanto, o tempo passou e ninguém respondeu. Bateu de novo, desta vez mais forte, mas ainda assim, nada. Pedro começava a ficar impaciente. Talvez fosse algum tipo de pegadinha? Ele já ouvirá histórias de motoboys que eram chamados para entregas falsas em locais estranhos. Decidido a terminar logo com aquilo, ele pegou o celular e tentou ligar para o número associado ao pedido. O telefone chamou várias vezes, mas ninguém atendeu. Foi quando Pedro ouviu um som estranho vindo de dentro da casa. Era um som baixo, como se algo estivesse arranhando o chão. Ele deu um passo para trás, sentindo um calafrio subir pela espinha. O que quer que estivesse acontecendo lá dentro não parecia normal. De repente, a porta se abriu lentamente, com um rangido prolongado. Pedro ficou parado, esperando ver alguém aparecer, mas não havia ninguém do outro lado. Ele olhou para dentro da casa. A escuridão lá dentro era quase total, exceto por uma pequena chama de vela no chão, próxima à porta de entrada. A cena toda parecia saída de um filme de terror. "Alô?", Pedro chamou, tentando manter a calma. Sua entrega chegou. Nenhuma resposta. O silêncio era ensurdecedor.
Pedro hesitou. Ele estava prestes a largar a comida na varanda e ir embora quando ouviu uma voz fraca, vinda de dentro da casa. Entre. Era uma voz baixa e rouca, quase um sussurro. Pedro não conseguia ver quem estava falando, mas a voz parecia vir de algum cômodo no fundo da casa. Contra todos os seus instintos, ele deu um passo para dentro. Eu só estou aqui para entregar a comida, disse, tentando soar firme. Por favor, traga até aqui, a voz respondeu. Pedro avançou mais um pouco, ainda segurando as sacolas. À medida que seus olhos se ajustavam à escuridão, ele percebeu que o interior da casa estava em ruínas. Havia móveis quebrados, pedaços de parede desmoronando, e o chão estava coberto de poeira. A vela no chão parecia ser a única fonte de luz, além da fraca iluminação da lâmpada na varanda. Quando chegou a uma porta entreaberta, ele parou. Algo no fundo da sua mente gritava para ele sair dali o mais rápido possível, mas a curiosidade, misturada com o desejo de terminar a entrega, o fez continuar. Ele empurrou a porta devagar e olhou para dentro. O que viu o deixou paralisado. No meio do cômodo, havia uma figura sentada no chão, com as costas voltadas para ele. A pessoa parecia estar vestida com um manto escuro, que cobria todo o seu corpo. Pedro não conseguia ver o rosto, mas algo na postura daquela figura o deixava aterrorizado. A pessoa estava imóvel, exceto por um leve tremor nas mãos. Eu trouxe a sua comida, disse Pedro, tentando manter a voz firme. Ele deu mais um passo em direção à figura. A figura começou a se virar lentamente, e o que Pedro viu fez seu coração parar por um instante. O rosto da pessoa estava completamente desfigurado, como se tivesse sido queimado ou corroído por algum ácido. Os olhos eram vazios, sem vida, e a boca estava torcida em um sorriso macabro. Pedro recuou, deixando as sacolas caírem no chão. Ele virou-se para correr, mas antes que pudesse dar o primeiro passo, a porta se fechou violentamente atrás dele, trancando-o dentro da sala. O som da madeira batendo ecoou pela casa. Desesperado, ele começou a bater na porta, tentando abri-la. Seus gritos ecoavam pela casa, mas ninguém parecia ouvir. Ele olhou para trás, e a figura desfigurada agora estava de pé, caminhando lentamente em sua direção. Pedro tentou forçar a porta mais uma vez, mas era inútil. O terror o consumia enquanto a figura se aproximava. O desaparecimento de uma pessoa é uma das experiências mais aterradoras e inexplicáveis que uma comunidade pode vivenciar. Quando uma pessoa desaparece sem deixar rastros, o impacto não se limita apenas à família, mas também se estende a amigos, colegas e até mesmo à sociedade em geral. Essa sensação de perda e mistério é algo que se prolonga por dias, meses e às vezes, até anos, deixando todos com a dolorosa pergunta: o que aconteceu? Em uma pequena cidade do interior, a tranquilidade foi abalada por um desses desaparecimentos misteriosos. A vítima era Mariana, uma jovem de 22 anos, estudante universitária, que levava uma vida comum e tranquila. Ela morava com os pais em uma casa modesta e estudava enfermagem em uma faculdade próxima. Mariana era conhecida por ser uma garota responsável, carinhosa e com uma personalidade marcante, sempre preocupada com os outros. No entanto, foi essa rotina tão ordinária que tornou seu desaparecimento ainda mais chocante. Tudo começou em uma noite de sexta-feira. Mariana havia saído para encontrar amigos em um bar local, como costumava fazer nos finais de semana. Era uma tradição para ela e seu grupo de amigos se reunirem para relaxar depois de uma semana cheia de estudos. Naquela noite, como de costume, Mariana avis.